Ficou muito longo, então vamos para a parte 2. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Então, para propor algo no lugar disso que ele está criticando, ele vai estudar da onde vêm esses valores morais, esses valores éticos, o que é bom, o que é mal, o que é certo fazer, o que é errado fazer. Vamos estudar a origem deles para a gente saber onde foi que a humanidade derrapou e onde que ela pode retomar um caminho menos transcendental, menos racional, menos filosofia abstrata e mais material, mais ligado a quem nós somos, não somente apolíneos, mas também dionisíacos. Então ele vai fazer um estudo dos valores. Duas obras importantes dessa fase do Nietzsche. Além de bem e mal. O título indica, olha, bem e mal são valores prontos, parece que eternos. Mas a gente precisa ir além deles, pensar outros valores para a nossa vida e não simplesmente aceitar como eles fossem ideias platônicas. E outra obra, A Genealogia da Moral. Então, o que é genealogia? É o estudo dos genes, das origens, como quando a gente usa a expressão árvore genealógica, de onde vêm nossos antepassados. Aqui o estudo é quais são os antepassados da nossa moral, da moral ainda em vigor na Europa do século XIX, da segunda metade do século XIX. Da onde veio essas ideias de bem e mal, de bom e ruim, de certo e errado? E para onde a gente pode ir? Então ele vai falar: existem valores? Sim, mas qual é o valor desses valores? Eles servem para alguma coisa ainda? Precisamos de novos valores. E aí o projeto dele vai ser transvalorar os valores, reinventar os valores, o que a gente entende por bom e mal, por certo e errado, daí em diante. E ele, nesse estudo, ele vai apontar para a centralidade do cristianismo na construção e consolidação desse sistema de valores que ele observava na Europa. Ele vai chamar esse sistema de valores de uma moral do rebanho. Então vamos entender por que moral do rebanho. A ideia de rebanho, ela é muito presente, sim, na filosofia cristã, nas práticas cristãs. Por que as pessoas se apegam e reproduzem essa moral de rebanho, do certo e errado, do bom e do mal? Porque as pessoas seguem pastores, seguem líderes. Né? O Senhor é meu pastor, inclusive está escrito lá nos Salmos. Né? A gente tem pastores terrenos, pessoas que guiam as massas, que precisam de algum sentido para suas vidas, para saberem o que é certo e é errado. Nietzsche vai dizer assim: olha, a vida é marcada por sofrimento, é inegável. As pessoas sofrem, existe dor no mundo, é muito ruim. O problema não é nem a dor e o sofrimento, o problema é a falta de sentido para a dor e para o sentimento. Então, se a gente tem alguém que nos guia e diz a dor e o sofrimento nos levam para algum lugar, a gente segue essa pessoa como se fôssemos parte de um rebanho, como se fossem as ovelhas seguindo um pastor. E qual que é o sentido? A dor e o sofrimento fazem sentido na medida em que esta vida terrena é uma vida de dor e sofrimento, mas que ao ser superada vai te levar para a felicidade interna no paraíso, contanto que você siga os preceitos do cristianismo. E da onde teriam vindo essas ideias de que, bom, a gente vai ter que aguentar essa dor e esse sofrimento porque há uma promessa de vida eterna, de felicidade eterna após a morte? Pelo fato de que o cristianismo, segundo Nietzsche, se popularizou e cresceu, se difundiu na Idade Antiga entre os escravizados do Império Romano. Então, eles não tinham direito a participar dos bacanais, das festas do Baco, somente os patrícios, cidadãos romanos, tinham direito a ter alegrias, a ter gozos na vida material, para eles sobravam o trabalho e o sofrimento, e aí surgiu e cresceu uma religião que prometia, tudo bem,
depois da morte, você se comportou, aí você vai ser feliz. Então, primeiro, fazia sentido no momento do Império Romano, de grandes escravizações e de falta de acesso a alegrias e prazeres, que as pessoas se contentassem com uma promessa de vida somente após a morte. E nesse jogo, diz o Nietzsche, a gente percebe dois tipos de pessoas diferentes, com valores diferentes. O escravizador, o aristocrata romano, o poderoso, ele é alguém que faz o que quer. Ele põe para fora a sua vontade, realiza a sua vontade e vai falar: minha vida é boa, tá tudo bem, eu gosto de ser o que eu sou e vou continuar sendo assim. Eu posso me autoafirmar. Eu sei o que é bom. O que é bom é aquilo que eu faço e eu faço porque é bom. Em contraposição ao senhor, ao aristocrata, o escravo é aquele que fala primeiro: você é ruim, você é mau, você me maltrata, eu te odeio, as coisas que você faz são ruins, o seu prazer é ruim, o seu gozo é ruim, sua vida é ruim. Mas escravo, o que é bom? Bom, eu não sei, tudo que você não for vai ser bom. Eu sei que o bom é o oposto do mal. Então, tudo que você não for, eu vou ser. Então, o que, que o escravo traz para si? Não ser mal, não ser ruim, não ser maldoso. Ele nem sabe afirmar o que é bom para ele. O que vai ser bom para ele é tudo que não for o Senhor. Então o Nietzsche vai dizer que há dois tipos de ponto de vista muito diferentes aqui. Alguém que é capaz de afirmar a si mesmo e a sua vida, que é o Senhor, o aristocrata, a pessoa livre, e uma pessoa aqui, o escravizado, que não sabe afirmar a si mesmo, não pode afirmar a si mesmo, dizer que a sua própria vida é boa. Ela só consegue dizer não. Então, o sujeito que diz sim e o sujeito que diz não. E ele vai dizer, no entanto, o cristianismo venceu essa luta e se implementou como um sistema de valores que diz não, que nega e que primeiro vê o que é ruim, tenta afastar o que é ruim para depois, em segundo plano, como se fosse algo menos importante, dizer o que é bom, poder afirmar os próprios desejos. Então, o cristianismo traz consigo ressentimento, traz consigo recalque de alguma maneira. A gente não pode fazer as coisas que a gente quer. Inclusive, os mandamentos dizem para a gente não fazer coisas. É uma moral que diz não. Então, só para frisar aqui, o aristocrata, lá, o romano, os nobres, que o Nietzsche sempre exalta e chama de besta loura, que tem um caráter um pouquinho, para não dizer muito preconceituoso ou racista, né? Os nórdicos, as pessoas do norte, que eram louras e eram bestas. Bestas em que sentido? Bestiais. Tinham aquela ubris do herói trágico. Faziam de tudo. As coisas muito boas e as coisas animalescas também, porque não ficavam parando para pensar se aquilo era certo ou errado, ia machucar alguém. Não. Esse herói trágico, divino, animalesco, é quem diz: eu sou bom, eu faço o que eu quero, enquanto o escravizado diz: você me escraviza, você é mau, eu não vou fazer as coisas que você faz e no limite eu não sei nem fazer, não sei nem o que eu quero mais, porque não posso fazer mesmo, então eu acabo reprimindo, recalcando de alguma forma. Então existe essa questão da afirmação da vida, no caso daqueles que o Nietzsche entende que são nobres, e da negação da vida, naqueles que são os escravizados, que vivem como escravizados, mesmo não sendo oficialmente escravizados, no entendimento do Nietzsche. Tanto é que, para concluir, o Nietzsche vai falar: o nobre afirma a própria vida, afirma seus próprios desejos. E o escravizado, aquele que está na moral do rebanho, ele nega a vida. Em dois sentidos, inclusive. Não só porque ele só vai ser feliz depois da morte, então essa vida aqui não tem felicidade mesmo, o mundo é um mar de tristeza, um mar de lamentos, a felicidade é só depois da morte. Como, para além disso, ele carrega um símbolo da morte. Qual o símbolo da morte? A cruz, que era um instrumento de tortura, um instrumento para matar, se tornou o símbolo de uma religião, de um modo de viver. Que modo de viver afirma a morte e carrega um instrumento da morte o tempo todo? Então, esse é o tipo de crítica que o Nietzsche vai fazer ao cristianismo. Essa é uma religião que não quer saber da vida, somente da morte. Dois livros aqui importantes que Nietzsche escreveu mais já no final da vida dele. O Anticristo, olha o peso do nome desse livro, e o outro que é Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é o nome de um deus
antigo dos povos persas, se não me engano, também conhecido como Zoroastro. Então ele coloca aqui uma outra figura de divindade que não tem tanto, segundo ele mesmo, segundo Nietzsche, essa ideia do bem e o ruim tão fixas e que a felicidade só vem após a morte. Então é como se ele estivesse resgatando uma outra imagem de religião, uma outra figura que pode nos dar novos valores que não sejam da negação da nossa vida. Quando ele fala o anticristo, isso não quer dizer que ele é satanista também, não é nem esse o debate. Nietzsche não é digamos, um imoral, vou fazer tudo de contra. Ele vai falar assim, eu simplesmente não levo em consideração esse sistema de valores. Pode ser que em algum momento eu vá contra ele, em outros momentos eu esteja alinhado a eles, mas ele simplesmente não é o meu sistema de valores, porque a gente precisa encontrar outro sistema de valores. Então, quando a gente lê o Anticristo, é melhor entender o anticristão. Ó, cristianismo não me interessa. O Cristo mesmo, aquela pessoa, é uma cara lá de 1850 anos atrás, não me importo mais com ele. Ele viveu na sua época, talvez fizesse sentido lá o pensamento dele. Mas para hoje, cristianismo não interessa para o Nietzsche. Né? Ele está superado pela ciência moderna, pelas formas de vida modernas, que já tem muito pouco de verdadeiramente cristão, ainda que a gente tenha todo esse estudo sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo, então ele não precisa ser preservado, ele pode ser superado com novas religiões ou, mais importante, novos sistemas de valores. Quais seriam esses novos valores? Em vez de aguardar a felicidade para depois da morte, a gente buscar valorizar a vida, buscar os valores que afirmam nossa vida aqui na Terra, com todo o peso que isso traz, sem lamentos, sem ilusões. Vai ter dor? Vai ter dor. Vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. Mas também vai ter felicidades, alegrias, prazeres, coisas importantes que a gente precisa aproveitar nesta vida. E o Nietzsche traz essa expressão latina que é amor fati. A gente poderia trazer amor ao destino. A vida nos trouxe para esse lugar, nesse momento, aqui e agora. É essa vida que a gente tem. Então vamos tentar fazer dela uma boa vida. Esses são os fatos marcando nossa vida. A gente não nasceu 10 anos antes, 10 anos depois, no século anterior, né? A gente não nasceu na eternidade. É aqui e agora que a gente tem que resolver nossa vida. Aceitar o mundo vai nos ajudar a viver melhor. Aceita que dói menos. Né? Aquilo que não nos mata nos fortalece. São ideias que estão lá no pensamento do Nietzsche. Não com essas palavras, evidentemente, mas estão lá. Vamos viver aqui agora. Esse é o nosso. Tem uma hora que ele fala o seguinte: o universo tem um certo conjunto de matéria. Ele é finito, digamos assim, né? Ao contrário do espaço infinito lá. Todas as combinações possíveis, uma hora vão chegar num limite e as coisas vão começar a se repetir. Ou seja, tudo que a gente viveu, a gente vai viver de novo, e de novo, e de novo. Você quer viver de novo, e de novo, e de novo, uma vida ruim ou uma vida boa? Então, toma decisões considerando que, muito provavelmente, do ponto de vista do Nietzsche, sua vida vai se repetir eternamente. A única eternidade que tem é da matéria. Uma hora esgota todas as possibilidades, começa de novo. Então, se você pensa que você vai viver de novo, e de novo, e de novo, será que não é melhor você viver bem e fazer aquilo que você quer aqui e agora, do que você eternamente ser alguém que se frustra, se reprime, não faz o que quer porque não afirma a sua vida? Esse é um ensinamento do Nietzsche. Então, aqui já para concluir, ele vai falar o quê? Se isso é a vida é o valor. A gente precisa afirmar a vida. Os nobres afirmavam a vida, afirmavam suas vontades, seus desejos. Por que não todos nós afirmarmos nossas vontades, nossos desejos e assumirmos as consequências disso, em vez de deixar tudo para depois, para um além que talvez não exista? Então, o Nietzsche vai falar, o principal aspecto, o principal elemento para a gente repensar nosso sistema de valores é a própria vida. Temos que afirmar a vida em quaisquer condições que ela seja. Ainda que ela esteja ruim, a gente tem que afirmar a vida para melhorar essa vida ruim e não para desistir da vida e criar expectativas e ilusões que podem nunca se realizar. Ali em cima está escrito vida e vontade de potência. Já não é mais título de obra do Nietzsche, mas são elementos importantes para a gente entender
o pensamento dele. Então, como é que a vida, que a gente precisa afirmar o tempo todo, segundo Nietzsche, vai se expressar? Naquilo que ele chama vontade de potência. Tudo que é ser vivo quer viver mais, quer viver melhor, quer expressar suas vontades, realizar suas vontades, pôr para fora todos os seus desejos sem se restringir, sem se reprimir, sem ser limitado por nada. Isso é a expressão da vida, isso é a afirmação da vida. Querer e realizar, querer cada vez mais, sem refreamento, sem contenção, pôr para fora. Tudo aquilo que a gente não põe para fora se volta contra nós. Se eu não expresso meu desejo, se eu não realizo meu desejo, com certeza aquilo vai me machucar depois. Nietzsche fala muito da palavra remorso. Literalmente, em latim, remorso quer dizer mordida para trás. Então, aquilo que eu não posso abocanhar para fora dos meus desejos, eu vou acabar me machucando. Nas próximas videoaulas, vocês vão ver o Freud falando sobre os desejos reprimidos, muito inspirado nesse pensamento do Nietzsche. Um pouco diferente, desenvolvido de outra maneira, mas é aquilo que a gente não põe para fora se volta contra nós. Nossos desejos reprimidos, nossas emoções reprimidas, nossos pesadelos, aquilo que a gente só consegue aceitar que está dentro de nós quando a gente baixa a guarda e dorme, se volta contra nós. O Nietzsche, o Freud não vai chamar de remorso, mas vai ter essa mesma ideia do remorso, do ressentimento, do recalque, do desejo reprimido, do mal-estar que a gente carrega por não ser capaz, não ser permitido realizar nossos desejos e afirmar nossa vida. Então, para concluir, como nossa vida está sempre presente, querendo ser afirmada e querendo mais e mais e mais, o ser humano nunca é algo definitivamente posto. Isto é um ser humano. Como talvez quiseram as religiões. O ser humano é isso, ele é fruto do pecado, ele é limitado, ele se restringe a adorar um certo Deus e esperar uma recompensa. E Nietzsche vai falar, não, a gente nunca está pronto, a gente nunca é uma coisa, a gente está sempre em construção. Então ele vai falar, o ser humano, ele usa a expressão o homem, mas vamos dizer o ser humano. Ele é uma corda estendida entre o animal e entre aquilo que ele chama de além do homem, alguma coisa maior que a gente sempre pode ser. E a gente deveria estar sempre caminhando nessa corda em direção ao além do homem, a um crescimento individual, um crescimento da espécie humana. E esse seria o sentido da vida, afirmar cada vez mais a própria vida, nossos desejos, nossas realizações, caminhar no sentido de algum tipo de crescimento da humanidade. Há algumas traduções do Brasil que não traduzem como além do homem, mas traduzem como o super-homem do Nietzsche. É ruim porque a gente associa ao super-herói e algumas figuras nazistas de homens superiores, né? O nazismo se apropriou bastante do Nietzsche. Existe um certo debate se o Nietzsche é um precursor de fato do nazismo, ao criticar a moral do rebanho, cristianismo e, no bojo do cristianismo, o judaísmo ou não, e a gente lembra dos campos de concentração de judeus, dos nazistas, ou se há uma deturpação do pensamento do Nietzsche na sua apropriação pelo nazismo. Não vou entrar nesse detalhe, não é tão importante para o Enem, mas é algo a ser pensado, já que há toda essa reviravolta na filosofia, no pensamento do Nietzsche. Será que não tem um preço alto? E o Nietzsche, então, pensando sempre no futuro, no fazer mais, querer mais, desejar mais, realizar mais, ele mesmo diz, eu sou um filósofo do futuro. Quem me lê atualmente provavelmente não vai entender nada que eu estou falando, mas eu vou escrever porque no futuro eu vou ser entendido, as pessoas vão ter superado isso, vão saber do que eu estou falando. Eu sou um filósofo do futuro, sou um espírito livre, livre dessas restrições da moral decadente do rebanho. Então, contem comigo no futuro, essa é a mensagem do Nietzsche. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta